Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos um amigo muito especial, que é o Edson Assunção, de São Sebastião do Paraíso, com o tema Humildade e Tolerância. Edson, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Reinaldo, Cecília. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade e vocês é quem são especiais para nós. Pode ter certeza disso. Como sempre, né? Muito bacana. Então vamos chamar agora para fazer a oração inicial o nosso outro amigo, companheiro da casa. Não precisa nem falar nada de você, né, Paulo Henrique? Você e o Edson Assunção já fazem parte da nossa casa. Vocês sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Edson Assunção. Boa noite, amigos de Pirassununga. Boa noite, amigos de Carmo do Rio Claro, de Paraíso. Boa noite a todos que estão sintonizados neste momento, nessa mesma frequência. Estão aqui sintonizados buscando algo além para o nosso desenvolvimento, para o nosso entendimento das questões sublimes da vida. E aqui, com muita alegria, eu venho participar desta noite tão abençoada, quando teremos o nosso querido Edson a falar-nos sobre humildade e tolerância, duas condições imprescindíveis para a nossa paz: humildade e tolerância. Me sinto honrado em poder estar aqui, trazendo a minha saudação publicamente a este querido irmão que tanto bem nos tem feito através dos seus estudos, expondo com tanta clareza as verdades do Cristo. Edson, seja bem-vindo. Reinaldo, muito obrigado. E vamos, nesse instante, que estamos sintonizados, corações unidos, pedir a Deus que nos ilumine, que dilate as nossas mentes, que possa ampliar a nossa capacidade de entendimento, para que estas gotas de verdade adentrem o nosso coração. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse instante. E que os amigos espirituais possam intuir o expositor da noite. Que ele possa falar com clareza e emoção. Que ele possa se prestar de maneira efetiva a ser o instrumento da paz de Deus. E por isso, Senhor, por essas tantas oportunidades, nós te agradecemos. Agradecemos aos companheiros espirituais que nos intuem e nos protegem. E agradecemos ao bem-amado Jesus, o Nazareno, o Cristo de Deus, que nos ama e que nos dá condições superiores para ampliar a nossa fé e o nosso entendimento. Que Jesus nos abençoe nesse instante. Que assim seja. Muito obrigado, Paulo, pela prece inicial. Agradeço muito a sua presença, a sua atenção e a sua disponibilidade com a casa. Edson, fica à vontade. Muito obrigado, Reinaldo, mais uma vez. Muito obrigado, Cecília. Muito obrigado aos companheiros do Missionários da Luz de Pirassununga. Como eu disse, é sempre um prazer imenso poder compartilhar com vocês. Nesses instantes, né, através das lives,
apenas e tão somente a nossa imagem e a nossa voz. Mas é bom compartilhar com vocês o nosso abraço, e é sempre um prazer e uma satisfação poder estar junto com vocês. Mas estejamos juntos em espírito. Como diz o próprio Cristo, Deus é espírito e em espírito e verdade é que deve ser adorado. Nós agradecemos também esse carinho especial que o nosso amigo e irmão Paulo Henrique sempre tem para conosco, nos, assim, envolvendo com este seu carinho, com esta sua prece. E o que falar de uma prece dessas, né? Nós só precisamos realmente confirmar e pedir para que a espiritualidade se faça presente nos inspirando e inspirando também a cada um de vocês, para que as nossas reflexões sejam direcionadas para aquilo que cada um de nós necessitamos, sobretudo neste momento que estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento muito delicado, porque todo momento de transição, todo momento de alteração, de troca, de reforma, são momentos delicados para a criatura humana. E se nós não estivermos, como disse o Paulo Henrique na sua prece, preparados para assimilar informações, conhecimentos, nós podemos nos desorientarmos e aí nos perdermos. E eu acho que o que nós menos queremos é exatamente se perder, porque todos nós ansiamos pela própria felicidade. Por isso, nós contamos com esses amigos espirituais para nos inspirar nesses instantes. E agradeço de modo mais especial ainda a todos vocês, queridos amigos, que estão nos acompanhando agora, né, ao vivo, através da página do Facebook do Grupo Espírita Missionários da Luz de Pirassununga, e também aqueles que irão assistir hoje com esses recursos da internet, né? Nós temos a oportunidade de ficar ou deixar vinculado essas nossas exposições, essas nossas reflexões. Então, a todos vocês que estiverem assistindo num outro momento, o nosso carinho todo especial, porque é exatamente neste trabalho conjunto que nós vamos atingir o objetivo, principalmente da conquista das virtudes, sobretudo dessas que nós vamos falar um pouquinho hoje, a humildade e a própria tolerância, porque nós não podemos esquecer as sábias palavras de Emmanuel. As palavras, meus queridos, elas até convencem, mas os exemplos arrastam. Talvez seja isso que a humanidade tem precisado nestes momentos. Muitos de nós, ou nós identificamos a ausência de exemplos a serem seguidos pela humanidade. Sobretudo, exemplos de humildade e de tolerância. O que nós estamos acompanhando hoje no noticiário? Particularmente, de um lado, as questões relacionadas à pandemia, e que, de uma certa forma, um movimento necessário para o nosso despertar, mas que, infelizmente, tem desafiado a criatura humana, que tem se mostrado, infelizmente, intolerante com essas oportunidades que Deus nos concede de crescimento. Repito, a humanidade tem se mostrado intolerante com o próprio momento em que nós estamos vivendo. E o que acontece? Esta intolerância, ela afeta os nossos relacionamentos. E com isso, passamos a agredir os outros. Não sei se vocês acompanharam ontem em alguns veículos da mídia, sobretudo o Fantástico, trouxe uma reportagem sobre este momento, alguns problemas e discussões que estão ocorrendo, inclusive em bairros nobres de grandes capitais do nosso país. Exatamente porque
aí identificamos esta intolerância das pessoas, principalmente com o momento, e, sobretudo, acabam descarregando nas outras pessoas. E esta intolerância, ela, podem ter certeza, tem como principal base o nosso próprio orgulho, que automaticamente é aquilo que nos impede, como consta na questão 785 do Livro dos Espíritos, a marcha da humanidade para o progresso. E o contraponto do próprio orgulho, ou este vício, ou esta paixão, que hoje, com certeza, deixa toda a humanidade cega, é exatamente a humildade. Esta que é a base de todas as virtudes, inclusive da própria tolerância. Olha para vocês verem. Então, o tema que nós estamos hoje refletindo, não vai ser aquela exposição, não vai ser uma palestra, não. Vai ser uma reflexão, porque eu tenho certeza que todos vocês sabem, e muito bem, os conceitos tanto de humildade quanto de tolerância. Nós simplesmente vamos fazer uma reflexão sobre esse tema e, sobretudo, trazer essa reflexão para dentro de nós. Porque nós olhamos, sobretudo, acabei de dizer de noticiários, nós olhamos o noticiário, nós vemos e identificamos o comportamento de determinadas pessoas, nós chegamos a criticar estes comportamentos, mas nós não aproveitamos a experiência dos outros para a nossa própria melhora. E, vejam, mais adiante nós vamos dizer, ou posso já adiantá-los, uma das principais características da pessoa humilde é exatamente aprender com as experiências dos outros. E por que nós não conseguimos aprender com a experiência dos outros? Porque nós colocamos o nosso orgulho no patamar mais alto, mais avançado, e com isso ele, como diz Kardec, a espiritualidade, ele se constitui num obstáculo para o nosso próprio progresso. Está vendo como que as coisas estão realmente caminhando? E não é só a questão da pandemia que tem mostrado a realidade, ou que tem tirado o véu que tapa as pessoas, ou que as pessoas se escondem atrás da própria persona, da própria personalidade. Nós temos também outros comportamentos que, neste momento de transição, têm se mostrado para toda a humanidade, exatamente para, acima de tudo, desnudar aquilo que nós somos por dentro. Aquilo que Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, nós podemos e vamos identificar nessas características que hoje sobressaem no nosso planeta. Nós estamos, e o que eu quero dizer, é exatamente neste movimento, sobretudo partindo dos Estados Unidos, da discriminação que ainda encontra-se em alta na nossa sociedade. Quem diria, depois de muitos movimentos, depois de muitas mortes, depois de declarações mundiais e nacionais de direitos humanos, nós ainda não conseguimos desenvolver em nós virtudes. Sim, humildade, tolerância são virtudes. E como eu poderia, por exemplo, conceituar virtude? Gente, virtude, um conceito que o Cosme Marx traz, ele é até interessante, que ele diz o seguinte, que a virtude é um estado no qual os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos atos estejam de acordo com as leis de Deus. Eu achei interessante este conceito dele, mas se nós formos buscar conceitos em outros locais, no próprio dicionário, a gente vai ver que virtude nada mais é do que a excelência, a perfeição. Ora, quando nós falamos em conquistar virtudes, nós estamos falando em conquistar perfeição, em conquistar a excelência.
Mas o Cosme traz esse conceito que se aproxima muito da nossa própria realidade. Ou seja, quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aí eu só abro um parênteses para a questão dos sentimentos, que eu ainda prefiro citar sensações e emoções. E os nossos próprios atos estão em conformidade com as leis de Deus. Por quê? Porque se eu falo em virtude, virtude é excelência, virtude é perfeição, qual é o modelo de perfeição que o próprio Cristo nos disse e que está escrito com todas as letras no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, segundo este conceito do Cosme, nós vamos estar ou ser virtuosos a partir do momento que nós conseguimos colocar em prática as leis divinas. Por quê? Porque Deus, sendo perfeito, seguindo o seu exemplo, seguindo o modelo, e aí a gente pode buscar o próprio Jesus, nós estaremos, sim, repletos de virtudes. Bom, virtude, excelência. Só que, para que eu possa e consiga conquistar esta excelência, eu tenho que ter uma coisa muito importante e que muitos de vocês já me ouviram dizer, e eu vou continuar repetindo, porque sinto que é uma necessidade da própria sociedade, sobretudo neste momento de transição. E é o que está escrito na questão 919A do Livro dos Espíritos, do Conheça-te a ti mesmo. Não existe outra forma, meus queridos. Sem o autoconhecimento, nós não vamos conquistar absolutamente nada. Inclusive, André Luiz, lá, salvo engano, no capítulo 26 do livro Sinal Verde, ele vai dizer o seguinte, olha, estude a si mesmo, entendendo o autoconhecimento. Por quê? Porque o autoconhecimento traz a humildade. E sem a humildade é impossível ser feliz. Olha que frase interessante de André Luiz. O autoconhecimento é que é capaz de nos trazer humildade. Ora, vamos ver o exemplo do próprio Sócrates. Porque a questão 919A faz referência exatamente ao Sócrates, que era o sábio da antiguidade que nos disse, conheça-te a ti mesmo. E os exemplos de Sócrates são fantásticos. Sobretudo, aquele período, aquele momento em que ele foi exatamente, ou que um amigo chegou a perguntar lá no templo de Delfos quem era o homem mais sábio, até falaram, não, o homem mais sábio é o Sócrates, e aí quando ele foi falar, Sócrates falou, opa, peraí, ele deve estar enganado, porque não existe sabedoria nenhuma aqui. E aí foi exatamente no próprio templo de Delfos, tem lá uma frase que, portanto, é anterior ao próprio Sócrates, onde ele consegue desvendar. A gente está aqui encurtando a história para não nos alongarmos muito, mas ele consegue desvendar, e aí ficou para a posteridade. Por quê? Porque Sócrates conseguiu aliar, talvez, dois conceitos fundamentais para a criatura humana, que é a questão da sabedoria com a própria humildade. Ora, Sócrates, mais ou menos há 450, 500 anos antes de Cristo, veio naquele mesmo momento em que a humanidade como um todo estava se preparando para receber Jesus. Porque Sócrates estava ali, mas Buda estava numa outra parte do mundo, Confúcio já estava numa outra parte, ou seja, o planeta estava se preparando e essas luzes que foram disseminadas nada mais eram do que aqueles generais do Cristo que estavam preparando os caminhos. Então, ele conseguiu aliar dois conceitos, para mim, super importantes e interessantes: a humildade com a sabedoria. Quando ele diz e quando ele consegue fazer aquela interpretação de que só sei que nada sei, ele demonstra que a pessoa que é sábia é aquela que está preparada para receber conhecimentos, é aquela que tem a sua mente aberta para todas as informações. Por isso,
É interessante depois, se vocês tiverem a oportunidade, porque esse tema, sobretudo humildade, ele está explícito lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, quando Kardec traz diversos textos de Jesus com as devidas explicações e a instrução da espiritualidade, inclusive com um texto de Lacordaire fantástico sobre o orgulho e a humildade, e a gente vai identificar diversas frases do Cristo, diversas passagens do Cristo, que exatamente nos ensina e nos inspira a desenvolvermos, primeiramente, a humildade, para nós conseguirmos e conquistarmos as outras virtudes. Portanto, vocês podem ver, realmente a humildade está na base de todas as virtudes. Mas antes de falarmos da humildade, como nós estávamos dizendo, há essa necessidade do conhecimento de nós mesmos. E eu pergunto, como cada um de nós somos capazes de nos conhecermos? Colocando aquela capazinha da humildade em determinados momentos, quando nós vamos fazer as nossas orações, quando nós vamos num templo, quando nós vamos numa casa espírita, e aí a gente coloca a capa e ali coloca as mãos postas, fazemos as nossas orações e pronto. Este é o momento? Ou será que, quando nós estamos no nosso lar, que a gente tira a capa da humildade e aí, né? Aí já é um outro capítulo do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Que a gente diz que eu tenho autoridade na minha casa, mas muitas das vezes a gente esquece de dizer, nós também somos detestados, a nossa presença, porque a gente tira a capa da humildade e nos apresentamos. É nesse momento que nós nos conhecemos? Qual é o momento do autoconhecimento? Gente, o momento do autoconhecimento são todos os momentos da nossa vida. São todas as oportunidades que nós temos de enxergar através de um espelho. E que espelho que é esse? Esse espelho, eu posso dizer para vocês, como diz André Luiz, é o outro. Quando a gente enxerga no outro qualquer coisa, nós estamos enxergando o reflexo da nossa própria alma. Também, quando eu ouço um noticiário, estou prontinho para fazer uma crítica ao comportamento de determinadas pessoas. Eu estou me enxergando exatamente ali. Oportunidade que eu tenho quando eu olho para o tempo, inclusive um pouquinho antes aqui de iniciar, a gente estava conversando sobre o tempo, e solto reclamações com relação àquilo que está nos acontecendo. O calor é demais, a chuva é demais, o frio é demais, e a gente nunca está satisfeito. Nós estamos nos vendo na própria natureza. Momento de se conhecer é exatamente esse. Mas, como a própria ciência humana nos ensina, a gente precisa se conhecer e, sobretudo, reconhecermos através daquilo que a gente já disse, características que nos diferencia dos próprios animais. Por quê? Porque o que nós estamos vendo, sobretudo com este comportamento intolerante das pessoas e da própria sociedade de uma forma geral, é que nós estamos ainda nos comportando como animais. E o pior, que quando você se comporta como um animal, mas conduzido por uma paixão, porque você desenvolveu a própria razão, a gente percebe que o crime é mais odioso ainda. Porque os animais têm comportamentos distintos. Apesar de serem conduzidos pelos instintos, nós percebemos que eles estão talvez muito mais próximos de uma virtude do que nós, quando nós estamos enceguecidos pelas nossas paixões. Mas, nessas características que nos diferenciam dos animais, pouco de nós pensamos sobre elas e, sobretudo, refletimos sobre as suas conquistas. Nós sabemos, sim, da personalidade, que a personalidade nos diferencia dos animais, mas nós utilizamos a personalidade como hoje? Para mim, nós utilizamos como
a origem etimológica da palavra persona, máscara, que nada mais era do que aquela máscara que os atores utilizavam para se mostrar, para representar alguma coisa. Nós utilizamos a nossa personalidade para representarmos alguma coisa. Nós não usamos a nossa personalidade com aquele objetivo de trabalhar durante a nossa existência o seu processo de estruturação para superarmos as necessidades básicas de sobrevivência, superarmos as necessidades de individuação e alcançarmos as necessidades transcendentes. Porque, como seres humanos que somos, nós temos essa função de transcender, nós temos essa função de deixar sair de dentro de nós essa característica divina ou a essência divina que nós possuímos. Mas, como nós ainda não vencemos e superamos a primeira fase das necessidades básicas de sobrevivência, nós caminhamos apenas e tão somente preocupados e ocupados em sobreviver, e em sobreviver, acima de tudo, satisfazendo as nossas paixões, que é a única coisa que nós buscamos, que nós procuramos. Daí, como que eu vou sair do próprio orgulho para atingir a humildade? É difícil. Sim. Quando Jesus diz aqui, olha, nesse mesmo capítulo 7 do Evangelho segundo o Espírito, como eu disse para vocês, que fala sobre isso. Quando ele fala da necessidade de nós sermos como as crianças, como que eu vou conseguir entender e assimilar isso se eu estou apenas e tão somente sendo conduzido pelas minhas paixões? E nas minhas paixões, como sempre, tem a questão da autoridade. Eu criança? Não. Vocês imaginam aquela época de Jesus, quando ele falava isso para os adultos? O que era criança? O que representava criança? Praticamente nada. Ela não tinha poder, ela não tinha autoridade, ela sequer poderia ser ouvida. Então, quando Jesus fala que a gente precisaria ser como as crianças para atingir o reino dos céus, opa, a questão da simplicidade. A criança conseguia se colocar no lugar dela. Ela sabia que ela não poderia, em hipótese alguma, passar por cima ou sequer enfrentar ou afrontar um adulto. Mas ela tinha que se colocar naquela situação. E isso foi uma das comparações que Jesus fez, para que eles entendessem qual era a forma de nós conquistarmos virtudes. De novo, virtudes, excelência. Exemplo, ser como Deus. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Está vendo como que Kardec foi também muito sábio quando aglomerou neste capítulo essas lições? Ou mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Quem que eram os sábios e os prudentes? Muitas das vezes somos nós, por isso que eu estou colocando essa questão do autoconhecimento, tirando ou trazendo essa mensagem de André Luiz no livro Sinal Verde. O autoconhecimento é exatamente o que vai permitir a cada um de nós identificarmos que, como Sócrates já dizia, olha a sabedoria, a necessidade da sabedoria, reconhecer que nós, infelizmente ou felizmente, não sabemos tudo. Quando a gente busca essas informações, ou quando a gente busca este autoconhecimento, e aí eu disse que em todos os locais nós podemos enxergar. Vou abrir um parênteses até para trazer um pequeno exemplo para vocês. Aliás, 2 exemplos. Nós temos conhecimento de uma pesquisa científica que foi feita nos Estados Unidos, e essa pesquisa, ela justamente procurou juntar, unir um grupo de pessoas e levou-as para uma experiência. E essa experiência consistia em apresentá-los à natureza. Mais ou menos assim, olha, tanto tempo por dia você vai contemplar à noite, por exemplo, os astros. Durante o dia, contemplar o sol. Você vai contemplar a natureza. E fizeram essa experiência. E qual foi a conclusão? Isso é uma pesquisa científica. E qual foi a conclusão que os cientistas chegaram?
quanto mais as pessoas conseguem vislumbrar as belezas da natureza e a grandiosidade do universo, mais altruístas elas se transformavam. Por quê? Porque, gente, quando nós estamos em contato com toda essa grandiosidade, a gente reconhece a nossa própria pequenez. E quando você está preparado para reconhecer a sua pequenez, não é simplesmente aquela coisa de simplicidade. Tanto é que humildade não tem nada a ver com status social. Aquela pessoa que é simples, aquela pessoa que é humilde, aquela pessoa, aquele mendigo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que nós estamos querendo dizer de pequenez é exatamente nesta empáfia, ou nesse orgulho de achar que nós somos melhores do que todo mundo. Quando você olha para o universo, você vê o seu tamanho, você enxerga o outro de uma forma diferente. Não sem razão, que também uma passagem envolvendo o nosso querido Eurípides Bassanufo, Maria de Nazaré se reporta a ele e diz, olha, quando você fundar a sua escola, não esqueça de ensinar para as crianças astronomia. Aí você vai dizer assim, poxa, mas Maria estava viajando, né? Você ensinar astronomia para crianças? Será que ela estava achando que as crianças daqui já são as crianças de um mundo feliz? Para já ensinar astronomia para elas? Não. O que Maria exatamente estava orientando Eurípides é para este ponto. Por quê? Quando nós passamos a olhar o macro, nós percebemos como Sócrates percebeu que a pessoa simples, a pessoa humilde, é uma pessoa sábia. Por quê? Porque ela sabe que na sua mente tem espaço para muito conhecimento. Aliás, ela passa a reconhecer que nada sabe. Nós temos também uma frase de Louis Pasteur que é fantástica. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Ou seja, gente, sabedoria, principalmente conhecimento de si mesmo. A gente está aqui só falando poucas coisas sobre a personalidade, porque depois ainda vem a questão da identidade. A identidade é a segunda característica que nos diferencia dos animais, mas parece que a criatura humana ainda não percebeu que nós temos essa identidade ou que nós vivemos pela sintonia e que nós estamos junto com os nossos iguais. Então, se você está vendo um noticiário de TV, alguma coisa, algo relacionado com violência e insegurança, é exatamente por quê? Porque ali está um seu igual. E se ele é igual a você, você tem que olhar para dentro de si próprio e falar, opa, onde é que eu estou errando? Qual é o meu principal equívoco? De novo, a humildade nos ajuda ou nos ensina a aprender com a experiência do outro. Nós não precisamos sofrer para aprender a ser humilde. Nós não precisamos apanhar. Por quê? De novo, eu preciso apenas e tão somente abrir a minha mente. Por isso que depois da identidade vem o conhecimento, como uma terceira característica que nos diferencia dos animais. Os animais ainda não estão com o seu HD preparado para receber informações e ir lançando. Até então, ele conta nesse seu HD com informações que a espiritualidade, de uma forma geral, que a providência divina vai registrando. Porque quando ele passa a desenvolver a racionalidade, aí ele tem condições de, por si só, ir salvando no seu HD todas essas informações através das experiências que ele possui. Então, o conhecimento nos ajuda a identificar. E, enfim, a questão da consciência. Também os animais não possuem consciência. Será que todos nós temos consciência já? Será que a humanidade hoje está pronta e apta a dizer que vive num nível de consciência, de sono desperta? Ou seja, ela tem a plena consciência do que faz, ela sabe para onde que ela está indo e ela sabe quais os comportamentos que ela precisa ter para chegar naquele objetivo? Ou nós ainda estamos no nível de consciência de sono sem sonhos? Nem sonhar a gente sonha. Por quê? Porque nós estamos vivendo como os animais, preocupados apenas e tão somente com a nossa sobrevivência e praticamente uma sobrevivência onde nós conseguimos nos impor com alguma autoridade
mas uma autoridade baseada no orgulho acima de tudo. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus. Tendo o Sermão do Monte como exatamente uma escala ascensional, nosso querido amigo Paulo, como diz ele adora falar desse tema, né? Tendo o Sermão do Monte como uma escala ascensional, Jesus colocou lá a base de todas as virtudes. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque se você não desenvolver a humildade, você não vai desenvolver e não vai conquistar nenhuma outra virtude que está na sequência da escala. Sim, primeiro você se reconhece, até mesmo para chorar, gente. Até mesmo para chorar. Por quê? Porque senão a gente vai chorar como um ator. Nós estamos apenas representando, a gente chora. E agora Deus foi lá e perdoou as suas faltas e tal. Não, não existe, não tem como nós fazermos isso. Porque as nossas lágrimas precisam ser sinceras. E lágrimas sinceras só partem de um coração humilde. Se nós não tivermos humildade, não adianta nem chorar, porque as nossas lágrimas serão falsas. Sabe por quê? Porque muitos dizem, e aí eu não sei de quem é essa frase, mas que eu ouvi, que a humildade, ela é amante da verdade. Ou seja, o humilde, ele ama muito mais a verdade do que a si mesmo. Olha que coisa interessante. E às vezes a gente não para pensar. O humilde ama a verdade. Por quê? Ele não procura se impor. É verdade? É. Pronto, acabou. Morreu o assunto. Mas é verdade, o outro não. O outro. Então, peraí. Aí a gente vai trazer junto a tolerância. Vamos já trabalhando um pouquinho com a tolerância, porque senão a gente não consegue nem falar dela. A tolerância está relacionada mais com a compreensão. Como diz Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, tem 2 textos, um na sequência do outro. Humildade, salvo engano, acho que é o 26, e tolerância é o seguinte, o 27, é algo assim, o 24 e 25. Na sequência, humildade e tolerância. E Emmanuel vai dizer que a tolerância está relacionada com a compreensão. Mas para que eu possa compreender o outro, eu tenho que compreender a mim mesmo. Por quê? Porque aí eu vou saber e vou reconhecer os meus próprios limites. Eu vou reconhecer as minhas deficiências. E eu vou ter como parâmetro para amar ao outro o amor que eu tenho para comigo mesmo. Veja que fantástico. Por isso, Jesus disse, na base da nossa evolução, Sermão do Monte, na base da nossa evolução está e tem que estar a humildade. Por quê? Humildade, humus, terra, filho da terra. Nós somos filhos da terra. Enquanto nós somos filhos da terra, nós precisamos agir e identificar o que a terra nos apresenta e nos proporciona, para nós começarmos a alçar voos mais altos. Nós estamos próximos uns dos outros. Nascemos ali praticamente juntos. E o que nos diferencia? Hoje, no momento de pandemia, que a morte bate na porta de pobre, de rico, de classe média, de nada. O que nos diferencia dos outros é exatamente essa capacidade de compreender a tolerância e, automaticamente, a humildade. É isto que nos diferencia das outras pessoas. E interessante que o planeta não reconhece isso. Só que nós estamos buscando o quê? O reconhecimento do planeta, como dizia Jesus, nós estamos buscando o reconhecimento dos homens ou estamos buscando o reconhecimento de Deus? Mas a virtude não é excelência, excelência não é a perfeição, e a perfeição não é, como diz Cosme, praticar as leis divinas. Então, de novo eu pergunto, estamos buscando o reconhecimento dos homens ou o reconhecimento de Deus? Veja, a humildade. Como diz também Raul Teixeira, a humildade é o carro-chefe de todas as virtudes. Sim. Por quê? Porque sem ela, nós não conseguimos. Lacordaire diz isso no Evangelho segundo o Espiritismo.
salvo engano, no item 11 do capítulo 7, sim, no item 11, orgulho e humildade, ele vai dizer exatamente isso. Sem a humildade, nós vamos nos revertir de virtudes que nós não as possuímos. Aí a gente vai falar para os outros que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas nós não somos. Por quê? Porque nós estamos apenas ostentando para a sociedade, porque eu quero mostrar para a sociedade. Mas e a verdade? Essa é a verdade de você mesmo? E como é que eu vou saber se é verdade? Ah, só com o autoconhecimento. Imagine assim, todos vocês, será que estão naquele nível? Todos nós, desculpa, todos nós estamos naquele nível. Olha, eu sou muito bonzinho, mas não piso no meu calo, não? Nós estamos nesse nível? Nós já nos conhecemos o suficiente ou ainda não? Já desenvolvemos, pelo menos damos um passo aí no nível de consciência mais avançado ou ainda não? Ou ainda estamos atrasados? E se estamos atrasados, por quê? Gente, Sócrates, 500 anos antes de Cristo. Depois Jesus, só de Jesus já tem 2000 anos. E o porquê que nós ainda não aprendemos estas lições? O que nos falta? Para mim, é o conhecimento de nós mesmos. Para mim, o que falta é exatamente isso. Por isso que eu toquei neste ponto. Ah, é uma pequena introdução. Repito, se for para conceituar a humildade, eu sei que todos vocês sabem de cor e salteado. Se eu for citar exemplos de humildade aqui, nós temos inúmeros. Por exemplo, o próprio Cristo. O seu nascimento, a gente sabe, opa, Jesus nasceu numa manjedoura, exatamente para dar exemplos de humildade para nós. Por quê? Porque ele era rei, poderia vir do jeito que ele quisesse, ele veio daquela forma para nos ensinar. Sim, temos inúmeros exemplos. E todos esses nós conhecemos. Todas essas informações nós temos aqui na nossa mente. Nós sabemos os textos, eu garanto que pelo menos a maioria de vocês, se não todos que estão nos acompanhando, sabem os textos evangélicos de cor e salteado. Mas o que nós não sabemos ainda é sobre nós mesmos. Ora, se nós não nos conhecemos, como é que nós vamos conquistar? Se nós não abrirmos espaço para este auto-reconhecimento, como é que a gente vai deixar entrar, por exemplo, essas virtudes como a própria humildade e a tolerância? É impossível. Lógico, temos algumas coisas que poderíamos dizer, sim. Por exemplo, nós, quando conquistamos a humildade, tá? Não é aquela coisa assim, olha, eu me orgulho de tanto humilde que eu sou. Não. Mas quando nós conquistamos a humildade, é interessante que ela traz consigo o reconhecimento do justo valor que você possui. Tá? Então, humildade não é se fazer de coitadinha, aquela falsa modéstia. Não, não é isso. Ora, o Cristo. Olha, o Cristo não era um exemplo de humildade? É bom falar de Jesus, não é que ninguém contesta. Todo mundo vai falar assim, não, com certeza. Tá, mas o que é que o Cristo disse? Por exemplo, teve uma oportunidade que eles falaram, bom mestre. Aí Jesus, opa, peraí. Por que me chamais de bom? Bom, não. Bom só o Pai. Mas mestre, eu aceito. Depois, numa outra oportunidade, reunido com os apóstolos, vós me chamais de mestre e senhor. Ele aceitou esse título. E por isso ele não era humilde? Não, ele era humilde. Por quê? Porque a pessoa humilde, como ela se conhece, como ela se reconhece, ela sabe também o seu justo valor. Então, interessante, se não me engano, foi Raul Teixeira também disse. Às vezes a pessoa assim, humilde, alguém elogia, nossa, que excelente explanação que você fez e tal. Aí você fica lá, não sei o quê. Não, foi muito bom, muito obrigado e tal. Tudo bem, ó, inspiração, espiritualidade, mas você tem um justo valor. E isso não significa que você não é humilde. Jesus reconheceu o título de mestre. Não, eu sou. E ele nem por isso deixou de ser humilde. Então, a gente tem que entender, talvez essas características sejam interessantes repassar, mas o que nós precisamos é exatamente ter este autoconhecimento. E aí sim, partindo do autoconhecimento, começar a identificar. Por quê? Sócrates falava isso.
Ó, peraí, eu mais sábio? Por quê? Ah, eu sou mais sábio porque eu sei que nada sei, que tem muita coisa ainda para aprender. Então, eu abro espaço. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque o orgulhoso não abre espaço na sua mente para aprender mais nada. Para ele, ele já sabe tudo. Ele está superior a tudo e está superior a todos. Então, talvez seria mais fácil a gente aprender um pouco sobre o orgulho do que propriamente da humildade, né? Por quê? Porque o orgulho está mais presente na nossa vida. Nós temos muito mais exemplos de orgulho do que de humildade. Mas, de novo, insisto, comece a buscar este autoconhecimento. Faça como Santo Agostinho, na questão 919, que ele responde no Livro dos Espíritos. Todas as vezes, todas as noites, ao deitar, e aí a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, contemple as estrelas. E aí depois, deite e comece a pensar no seu dia. Veja como ele foi. Quais são os exemplos e as experiências que você teve. E prometa a si mesmo que no dia seguinte você vai ser melhor. Olhe as experiências dos outros. Se os outros sofreram determinado... Opa, eu não vou praticar a mesma coisa. Aquela experiência me foi útil. Isso é ser humilde. Agora, não, isso comigo nunca vai acontecer. Eu não sou igual fulano. Gente, não. Deixa de arrogância. Vamos aprender com os outros. Aprender com a experiência do outro é um exemplo ou um exercício de humildade. E, para nós avançarmos, é coisa mais rápida, talvez coisa mais simples, falar da própria tolerância. Como nós dissemos, o próprio Emmanuel deixa muito claro para nós que a tolerância ela está relacionada com a compreensão. É lógico, primeiro, a humildade é a base de todas as virtudes. Então, qualquer pessoa que for falar de virtudes para vocês, ela pode falar de todas, mas a base delas é a humildade. Você pode estar certo disso. Repito, o que Lacordaire diz? Sem a humildade, vos ostentais de virtudes que não a possuís. Tá? Então, a humildade está na base. E aí vem as outras, tá? O próprio Sermão do Monte mostra. A gente não vai nem tocar nesse aspecto agora. Tá a base? Ótimo. A tolerância é a compreensão. E eu sendo humilde, olha, eu sendo pobre de espírito, eu reconhecendo o que eu sou, os meus limites, não vai ficar muito mais fácil para eu tolerar o outro? Eu aceitar o outro? Eu aceitar o comportamento do outro? Eu aceitar o pensamento ou o sentimento do outro? Porque intolerância nós temos em todos os aspectos, em todos os ramos da sociedade. Nós estamos aí, por exemplo, também no nosso país, principalmente, com a questão da violência doméstica, sobretudo dos crimes praticados pelos maridos contra as mulheres. As mulheres, principais vítimas da violência doméstica. Aí, praticamente, no Brasil, as únicas, né? Porque a nossa lei especificamente protege a mulher. Talvez exatamente fruto de um passado meio complicado, né? Para o próprio homem, que não soube reconhecer o valor da mulher. Tudo bem, vamos deixar essas questões de lado. Mas a nossa própria legislação que protege, tá, as mulheres. Muitas das vezes são a falta de tolerância para com o sentimento das mulheres. Aliás, nós sequer ouvimos as mulheres. Ou elas sequer são ouvidas. E por ser, a grande maioria das vezes, mais frágeis, nós temos essa dificuldade de tolerar sentimentos. Às vezes até mesmo pensamentos. Qualquer coisinha que ela fala, a gente já está... Opa, não, você está errado e tal, peraí, eu que sei. Tolerância. Estou voltando lá naquele tópico que Cosmo Massa conceituou virtude, lembra? Pensamentos, sentimentos e atos, de acordo com as leis divinas. Então, se os sentimentos, os pensamentos e atos não estão de acordo com o nosso pensamento, não é nem com a relação à lei divina, não, com o nosso pensamento, aí a gente já passa a ter comportamentos intolerantes. É uma maneira fácil de praticar a tolerância está chegando. Momento das eleições, momento das campanhas políticas. Olha só que
oportunidade fantástica de nós praticarmos a tolerância para com os nossos políticos. Sim, nossos políticos de uma forma geral. Tolerância, de novo, Emmanuel diz, é a compreensão. E essa compreensão tem que partir o quê? De um coração humilde. Se nós não tivermos humildade, nós não teremos tolerância. Tolerância, compreensão. Gente, lembram da questão 886 do Livro dos Espíritos? Qual é o verdadeiro significado da caridade praticada pelo Cristo? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Será que nós poderíamos relacionar essas três com a tolerância? Benevolência para com todos, ser tolerante para com todos, nós poderíamos substituir essa palavra? Indulgência para com as imperfeições alheias, poderíamos dizer tolerância para com as imperfeições alheias? E perdão das ofensas, poderíamos dizer tolerância com as ofensas recebidas, sobretudo com o comportamento dos outros em relação a nós? Tolerância, compreensão. O que mais dizer? A harmonia na diferença, em qualquer diferença, seja do ponto de vista da justiça ou da injustiça social, do ponto de vista das convicções, de novo, pensamentos, sentimentos e atos. Tem, só para nós fecharmos aqui as nossas reflexões, um texto no livro de Emmanuel também, Plantão de Paz, que Emmanuel faz uma... o título é Tolerância, mas ele joga a tolerância junto com a própria humildade, porque, de novo, não tem como nós afastarmos uma da outra. E ele diz, começa o texto falando que a tolerância é caminho de paz. Aí a gente vai e começa a pensar, por quê? Ser tolerante não significa que você está querendo ser bonzinho. Ah, eu sou tolerante, eu sou bonzinho com os outros. Gente, peraí. Quando diz que a caridade começa em casa, a gente pode interpretar em diversos aspectos. E um deles, que eu acho mais importante, é que quando a gente fala em caridade começa em casa, porque primeiro eu preciso me amar para depois eu amar o outro. Porque o amor que eu tenho para comigo mesmo é o parâmetro para amar o outro. E quando Emmanuel fala aqui da tolerância, que ele é um caminho de paz, a gente pensa exatamente isso. Eu ser tolerante significa que eu estou caminhando em paz. Não é com relação ao outro, não. É com relação a mim mesmo. Porque nesse autoconhecimento que eu conquistei, eu falo, eu quero caminhar, mas eu quero caminhar em paz. Para eu caminhar em paz, eu tenho que ser o quê? Tolerante. Não tem outra forma de caminhar em paz. Olha só para o lado, a gente vê a sociedade, como é que ela caminha, como as pessoas estão hoje, principalmente nesse momento de pandemia, que muitos estão realmente deixando aquela fera que estão dentro delas sair. Não conseguiram se conviver, ou não conseguiram conviver consigo mesmo isoladamente. E aí as pessoas saem, soltam as feras, e eu, que estou caminhando, eu preciso caminhar em paz. Agora, para eu caminhar em paz, eu preciso que o outro também mude? Não, eu só preciso de mudar a mim mesmo. Caridade começa, de novo, em casa. A interpretação ela é ampla. Então, Emmanuel vai começar falando tolerância é caminho de paz. Você caminhando em paz. E ele vai falando diversas coisas, eu já vou fechar aqui por conta do nosso horário, mas, sobretudo no finalzinho, ele vai dizer que nos nossos aborrecimentos, nas nossas provações, que todos os dias, isso é para todo mundo, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, que esses que todos os dias batem a nossa porta, nós precisamos suportar com humildade. Então, ele coloca essas duas palavras juntas. Por quê? Porque quem suporta com humildade essas ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância, ela vai fazer com que você caminhe nas trilhas da própria
felicidade. E aí, você vai aceitar os outros como eles são e, sobretudo, como filhos de Deus. Se são filhos de Deus, são nossos irmãos. E aí está a humanidade. Todos nós, como espíritos, criados simples e ignorantes, caminhando todos juntos para um mesmo fim, a felicidade. Como filhos de Deus. Olha a identidade, personalidade, identidade. Eu não estou sozinho no mundo. Para que tanto orgulho? Conhecimento e consciência. E assim a gente vai vencendo. Meus queridos, eram essas as reflexões que nós havíamos preparado para essa noite. Eu tenho certeza que tem muitas outras coisas, mas com certeza também há muitas informações que os próprios Espíritos já nos trouxeram. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que nós já falamos aqui. Emmanuel tem diversos textos que vai falar sobre a humildade, sobre a tolerância, mas a nossa mensagem final, inclusive eu já convido o Reinaldo para poder participar aqui conosco, o Paulo também, é exatamente para que todos nós busquemos o autoconhecimento. É a única forma de você conseguir colocar, ou pelo menos abrir espaço para conquistar humildade e tolerância. Muito obrigada, Edson. Obrigada mesmo pelas palavras, pelas reflexões da noite. Nós te agradecemos. Receba o nosso abraço, nosso carinho e esperamos tê-los muitas vezes aqui com a gente. Agradecer também a todos os que estiveram conosco e vamos abusando do nosso amigo Paulo Henrique, pedir que ele faça para nós a oração final, por favor. Tá bem, Cecília, Reinaldo, Edson, que bom ouvir tudo isso, né? São verdades, aliás, são conceitos tão simples e que sempre estão fazendo falta nas nossas vidas, né? O interessante é a simplicidade de tudo isso. Meu Deus, vamos pensar um pouco mais, vamos refletir a respeito dessas informações, porque é apenas com a reflexão que nós poderemos assimilar verdadeiramente para colocar em prática, porque somente aquilo que está em nós, dentro de nós, introjetado verdadeiramente, poderá se refletir através das nossas palavras e através das nossas atitudes. Edson, mais uma vez, eu quero te dizer, você não me surpreende. Não me surpreende mesmo, né? A gente sempre está esperando alguma coisa muito, muito grandiosa e sempre vem, né? Com essa... O interessante é isso, é a grandiosidade dentro de uma simplicidade impossível de classificar, de qualificar a simplicidade que você nos transmite algo tão grandioso, viu? Muito obrigado. E Cecília, beijo para você, para o Reinaldo, Edson, um grande abraço, um grande beijo para você, para a esposa e para os meninos. E mais uma vez, nós só temos a agradecer a Deus por isso, pela oportunidade que agora vai se tornando cada vez mais fácil nos encontrarmos. Virtualmente, sim, mas os nossos corações se tocam. E nós nos pressentimos, nós nos sentimos, nós conseguimos captar aquela vibração psíquica dos nossos irmãos bem-amados. Por isso, meu Cristo Jesus, eu te agradeço, porque o progresso que invade as nossas vidas vem também trazer e dar testemunho da grandiosidade e da bondade imensa do Pai. Que saibamos aproveitar essas ferramentas, que possamos usufruir de todos esses recursos para trazer para dentro do nosso coração esses conceitos verdadeiros que nos conduzem à luz de Deus. Muito obrigado, boa noite a todos
e que possamos prosseguir com este mesmo ideal dentro desta esperança e desta fé. Obrigado, Boa Edson. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edson. Muito obrigada. Boa noite a todos que estiveram conosco. Um abraço. Nós que agradecemos sempre.